Minhas senhoras e meus senhores, boa tarde. Sejam bem-vindos ao segundo webinar internacional no âmbito do projeto Life Landscape Fire, financiado pelo programa LIFE da Comissão Europeia, que tem como objetivo o desenvolvimento de metodologias inovadoras para a prevenção de incêndios florestais. Este webinar, subordinado ao tema Landscape Fire 2021, foi repartido em 3 sessões. A primeira e a segunda sessão foram realizadas nos dias 14 e 21 de dezembro, subordinadas aos subtemas das práticas tradicionais e dos modelos preditivos de risco espacial. A sessão de hoje será a última, será subordinada ao subtema das alterações climáticas. Assim, e sem mais demoras, para dar início ao painel de intervenções subordinadas ao tema das alterações climáticas, passo a palavra a Helder Viana, professora adjunta na Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Viseu, que irá moderar este debate. Olá, muito boa tarde. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite da CIM, na pessoa do secretário executivo, Dr. Nuno Martinho, o convite para moderar esta sessão. Eu irei falar em português. Penso que os palestrantes, pelo menos, entenderão, falarei mais pausadamente. Eles entenderão perfeitamente o português e temos também um especialista de França, mas que também certamente, se não perceber alguma coisa, teremos gosto em tentar traduzir, pelo menos para o inglês. Portanto, o tema de hoje insere-se no segundo seminário internacional, como já foi referido. O tópico são as alterações climáticas. Este tema é, de facto, cada vez mais oportuno, uma vez que as alterações climáticas influenciam fenómenos muito extremos, como são as tempestades, as cheias, inundações, que nós vemos na televisão recorrentemente e agora até estão a acontecer também nos Estados Unidos e em outros pontos do país, do globo, peço desculpa. Temos também os incêndios florestais, que é também o que nos traz aqui, cada vez mais de grandes dimensões, e de facto esta crise climática, estes fenómenos climáticos, têm tido da parte dos países e em particular das Nações Unidas uma atenção especial, como foi o recente fórum, o COP26, em que se tentou discutir medidas para resolver ou mitigar esta crise climática. O objetivo era, de facto, atingir um compromisso para algumas metas de redução das emissões com gases de efeito de estufa até 2030. Era também debater algumas medidas de adaptação às alterações climáticas e apoiar também, nomeadamente, alguns países, ou os países em vias de desenvolvimento. Estas medidas ficaram aquém daquilo que muitos pensavam, nomeadamente o próprio secretário-geral das Nações Unidas recordou que estas medidas eram insuficientes, mas é sempre um passo dado em frente quando começamos a ter sobre estas questões das alterações climáticas uma atenção global que, trazendo para a mesa das negociações os principais países com responsabilidade e tentar que outros, aqueles até que muitas vezes são os mais poluidores, ganhem consciência e se juntem também a esta temática. Claro que, a par disto, nós somos pessoas da ciência, homens e mulheres da ciência. E, como tal, também há alguma controvérsia sobre esta temática das alterações climáticas, como, nomeadamente, a influência humana que pode ser mais ou menos direta sobre estes fenómenos. Por isso é que também hoje temos aqui um brilhante painel
especialistas em alterações climáticas, em meteorologia, e que nos irão, de alguma forma, tentar esclarecer com apresentações e depois com algumas respostas a perguntas que sejam colocadas sobre estas questões do clima e das alterações climáticas. Claro que um seminário destes não é, muitas vezes, a melhor forma de debater profundamente algumas temáticas, mas pelo menos fica aqui a rede estabelecida ou alargada, porque alguns de nós já nos conhecemos, fica a rede alargada para quem nos está a assistir de poder contribuir também, quer para aprender mais, quer para contribuir proativamente para esta temática. Portanto, fica aqui o desafio de continuarmos isto futuramente. Sem mais delongas, eu dava início, então, à apresentação do primeiro convidado, José Manuel Moreno Rodrigues, professor de Ecologia na Universidade de Castilha-La Mancha, estudou Biologia na Universidade Complutense, fez estudos de pós-graduação na Universidade de Göttingen, na Alemanha, estuda a ecologia dos incêndios florestais e a sua relação do clima com as alterações globais e também os seus impactos. Foi membro dos comitês de gestão dos programas ambientais da Comissão Europeia, STEP, EPOC, Environment, e participou em grupos de trabalho em instituições europeias. Foi também membro do comitê diretivo do projeto Acácia, portanto, para a avaliação dos impactos das alterações climáticas na Europa, e está, desde 2002, ligado ao principal painel intergovernamental sobre as alterações climáticas, que também recentemente reproduziu um novo estudo. É atualmente membro do Comitê Científico Consultivo da Agência Nacional de Parques e membro do Conselho Nacional do Clima e membro do Comitê de Peritos da Assembleia de Cidadãos para o Clima. Foi apenas um pequeno resumo, mas importante para quem nos está a ouvir. Senhor professor, dava-lhe então a palavra para a sua comunicação. Até já. Good day. Let me first introduce myself. My name is José Manuel Moreno. I'm professor of ecology at the University of Castilla-La Mancha in Toledo, Spain. And I will talk to you today about wildfires and climate change in the Mediterranean region. I want to thank very much the organizers for giving me the opportunity to address this important topic this day. First, let me present the outline of my presentation. I will speak first about recent trends in forests and wildfires in the European Union. Then I will speak about the role of weather and climate in wildfires. Third, future trends in fire weather severity and projected burnt area. And finally, I will present my conclusion. Okay, let's go to the recent trends. First, let's remind what are the factors that control fires at various scales. At the smallest scale, we need fuel particles, oxygen, and an external source to produce a flame. And once the flame is produced, then the fire will continue provided there is both fuel and oxygen. At the intermediate scale, and that's where we have wildfires, wildfires are controlled by weather, by fuels, and topography. Topography is fixed, but weather and fuel are variables. And at the largest scale, where we are concerned with fire regimes, then the factors controlling it will be the vegetation in general, climate, and also ignition patterns. These are the elements that, as I said, at the different temporal and spatial scales control a fire. Let's go to fuels, because as you see, fuels play a very important role in fires, as it could not be otherwise. Land use and land cover in the European Union
in the southern countries. When I mention UMED, I refer to Portugal, Spain, southern France, Italy, and Greece. Well, forest areas have been increasing in these countries in the last decade, while other woodland areas have been decreasing. In other words, our countries are becoming more forested. And more forested because we have a large part of coniferous forest. In Portugal, nearly 30%, in Spain, more than 30%, and the rest are broadleaf. But then within the broadleaf, we have some eucalyptus that are important. Within the pinus, the conifers, the pinus play an important role. Pinus alepensis in this part is very important for Spain, and Pinus pinea and Pinus pinaster is also very important both for Spain and Portugal. Portugal has nearly 28% of its surface covered by Pinus pinaster, where we have a little bit less, but still is a very important species in our country. And pinus are important because we reforested a lot, many areas with them. In Spain, starting in the 40s, but then continuing in the different periods, different decades, we have planted a lot of forest. Pinus pinaster is the main one that we planted, but you see other pinus, Pinus alepensis, and also Pinus sylvestris, also important. And eucalyptus, we plant also a lot of nearly 500,000 hectares of eucalypts were also planted in Spain. So we have planted a lot of the species that are highly flammable. This is to summarize a little bit the message from the previous slides. What has happened in regard to forest fires? Well, forest fires in the UMED countries are decreasing, although here and now, for instance, 2003 to 2017, we have problems, and that means seasons with extraordinary fire activity. Portugal and Spain, the two countries together, we account for nearly 2/3 of the total area burned in the European Union. So yeah, Iberia is important for forest fires in the European Union. And if we look at the trends in the various decades, in blue the 80s and then the 90s, 2000s and 2010, you see that the tendency in Spain, France, Italy and Greece has been decreasing. Actually, in Spain, in the 80s, we had nearly 250,000 hectares burnt every year, and now we have fewer than 100,000 hectares burned. Portugal has had a tendency a little different. Actually, it was increasing decade after decade, but recently now, if we added the last few years to the yellow, then the decreasing trend would also be manifest. Other countries, either members of the European Union or non-members around the Mediterranean, are showing similar tendencies. In general, there is a tendency to decrease area burned all around the Mediterranean. What is the role of weather and climate in wildfires? Well, regarding weather or meteorology, there are a few variables that are important. Temperature, relative humidity or vapor pressure deficit, as you may want to characterize it, precipitation or its derivatives as soil moisture indices or drought indices, and wind velocity. Now, these variables can be used alone to explain wildfire activity, or more often it is done in combination in what we call fire weather danger indices, and there are several of them. The Canadian system has its fire weather index, which is used in the European Union. I will mention it later on. In Australia, they use the MacArthur Forest Fire Danger Index. In the USA, they have their National Fire Danger Rating System. And of course, other countries may have their own national systems. I will speak now about how the fire weather index of the Canadian system is compiled. The input variables are simple: temperature, relative humidity, wind, and rain. And these variables are combined to produce a value, and that value is dragged from one day to the next to produce the next value, and so on and so forth, all along the season.
This is the way with the 4 variables that I mentioned, these are combined to produce the fine fuel moisture content. This is the moisture content of the fine fuel particles. But there are also other codes produced, for instance, the DAF moisture code, combining temperature, relative humidity, and rain. And this DAF moisture code is the moisture content, or is an index of moisture content of the upper liter in the soil, or the amount of water that is down into the soil through the drought code. Now, these initial codes are combined, for instance, the fine fuel moisture code with wind speed to produce the initial spread index, and the 2 moisture codes, the DAF and the drought, are combined to produce the buildup index, and the 2 of them combined produce the fire weather index. There are also other derivatives, but these are the most important one, and we will concentrate on the FWE, which is the normal one that is used by the agencies. Here are the categories that the agencies have, the European Union has. For instance, values below 5 is very low fire danger. Values between 5 and 11 is low, 11, 21 moderate, high is 21 to 38. Very high is 38 to 50, and then extreme when we have values above 50. Other codes, they have different cutting points, and as I say, they may use for different study purposes, and actually we use them. The European Union, through the Copernicus Emergency Management Services, has a forecast of this index. Here what I'm presenting you, not a forecast but a backcast. I went for instance to August 15 of this past year to show you how the fire weather index was in Iberia. You can use in the web page different values, either for the FWE or the different codes, or even different drought codes. And this is done, as you can see, is for the whole Mediterranean and actually for larger areas. Here is a close-up of how it was August 15. Not surprisingly, you have in your at the right values that are being red, and that means that we were on extreme fire danger in many parts of Iberia during that day. Not surprisingly, because this is summer. You can also, as I said, you have forecasts, and you can produce forecasts for specific places. This is a place near Madrid, and you have several days in advance, and you can see how the fire weather index, all different codes would change. And as I said, this is important for the agencies. Here we have a study we did in which we were relating the fire weather index and other codes in relation to number of fires, number of large fires, or area burned, either at a small scale, so provincial level, at a larger scale, so region in the EUMET countries, or for the whole EUMET countries. The tendencies in these 25-year study periods were that the number of fires were decreasing, the number of large fires, these were fires larger than 100 hectares, were also decreasing, area burn was decreasing, and the fire weather index, it was at the limit of being significantly increasing. Actually, it was just a matter of the cutting points of the years that we chose, because in general, in the last 50 years, the fire weather index, it has been increasing. These are the relationship we obtain, for instance, in this case, for number of fires larger than 100 hectares for the various provinces in Spain. And here are the relationships, or some examples. As you see, in most of the provinces, there is a significant relationship between the number of large fires and the FWE. That means that the larger the value, the more
large fires you have. Although there are some provinces in which there was no relationship, or this relationship was not significant. I will touch this later because it is important to know what is going on. When we summarize the whole study for all the provinces in Spain, either for number of fires, number of large fires, or area burned, here we have the R-square values of the models. The R-square values, they give you the amount of variability that is explained by the models. And as you can see, there is a large variability. For instance, for large fires, yes, in some provinces we had R-square values very high, more than 0.6. That means that 60% of the variance was being explained, but as we indicated before, in some provinces we couldn't explain very much. And overall, at the small scale, the average R-square values are not very high. If we go to larger scale, larger scale means we have more area and we have more fires, so the relationship become more robust. And this is what we obtain actually at the medium scale. So at the level of regions, we have better and stronger values, and in the order of nearly 50% of the variance could be explained by these relationships in relation to FWE. And if we go to the whole UMET, as you can see, the R-square values increase. We will see them later. In blue, I'm not showing it, but this study was done comparing also the Pacific Western United States, and you can see that the relationship were very similar. So what happens here is not strange. It's very common in other parts of the world. If instead of using only the FWE value, we used other values, in this case, one drought code for 2 periods. The standardized precipitation evapotranspiration index is a commonly used value, and a drought index for 2 periods. SPEI 8, that's for the period from October until June, that's the period preceding the fire season, or SPEI 03, that's for the 3 months before June. So that's in order to characterize the spring. And as you see, I will just concentrate on medium scales, on the regions. Most of the variability in the new models that we constructed were explained by FWE. So in other words, FWE is very good at predicting the number of fires. The SPEI 08, that means the drought code, the drought of the 8 months preceding the fire season, negatively affected. It was negative, it's the other way around. When it was negative, we had larger number of large fires, and when it was small, this is when it was wet, we had fewer large fires. In other words, the drought, it is the season starting in October until June in this country, in these regions of the European Union, produce more fires. And then for the area, for the SPEI 03, for the spring, is the other way around. The larger the amount of rainfall that we had in spring, the larger the number of fires that we had. That means when we had a rainy season, a rainy spring, what happened is more herbaceous plants we had, and that funneled ignitions, and that's why we had more number of fires. And for area burn, basically most of the area burn was explained by FWE, along with a little contribution of the drought code for the 8 months preceding the fire season. In summary, with the FWE code, pretty much we can explain almost everything, but drought can additionally explain a little bit. Oh, here are the relationship, just to signify that in general, as I said, FWI can produce very well, can explain very well
either the number of fires or the number of large fire or the area burnt you have in the bottom, with nearly 60% of the variability that is explained. So at the larger scale, we can relatively say that the larger the WF, the FWI value, the more air burn that we will have in a given year, and vice versa. Now, remember I said that some provinces didn't explain, we could not explain the amount of fire activity in relation to the fire weather index. Then what we did is to relate the R-square of the models, this is how good were the models, in relation to the average values in those regions. And as you can see, there is a negative relationship, for instance, for the number of fires, or at the medium scale, at regions level, for number of fires and area burn. And the relationship says that the higher the average value at a given place of the fire weather index, the smaller the R-square value of the models. That is, the capacity of the fire weather index to explain number of fires or area burn decreases as it increases the average value of that characterize a given location. In other words, if we go to a climate in which fire weather index will increase, as we will see, that means that our predictive capacity will decrease. One important point also is not only the mean values of FWE, but the extreme, in this case, the 90th percentile. The 90th percentile can also very well explain area burned in most of the regions of the European Union. And here you have the relationship on a logarithmic scale. In other words, important the mean, but also important the extremes. And the extremes can almost reproduce as well as the mean how much fire activity we will have at a given year. What can we expect towards the future in fire weather severity and burn area? Okay, here we have average values of our region. Remember these green, these yellowish colors, which mean that average values in the season amount to in the order of 25, 30 FWE. That's the average value. And here we go through projection base for a scenario, high emission scenario. This is a 1B of the special report of emission scenarios of the IPCC. And this, instead of the mean, we use the seasonal severity rating, is a transformation of the mean of the FWI. And what it tells us is that for various periods along this century, you will see that the seasonal severity rating will increase in Spain, in Portugal, in other countries. So in other words, the seasons will become more severe. If instead of that you use more up-to-date models, the RCPs models, and we use the scenario RCP 4.5 and RCP 0.8, and these are different dates for the near term up to close to mid-century or the last part of the century. For the RCP 4.5, which is compatible with the increment in temperature of around 3 degrees or so, you see that for mid-century we have increases that are significant. Remember, the average we had between 25 and 30, and red colors means that we will add between 2.5 and 7.5. So percentage-wise, that means between 15 or even 20% in some cases for the middle of the century. So in a matter of a few decades. If instead of that we go to a very high emission scenario, so assuming that Paris Agreement will not be met, etc., then the increment by the end of the year will be extraordinary. That means that we will be adding more than 7.5 to the 30 that we have. So that means 20% or more increment in fire weather. So in other words, the higher the warming, the more severe the season
will be in terms of the fire weather index. If we go to extreme, let's study a little bit in detail what happened, for instance, in Greece in 2007. It was extraordinary, with very large fires in Peloponnesus, and not only. And see the relationship between the fire weather index and the amount of very large fires, more than 500 hectares. In red, you have the number of very large fires, and in blue, you have the fire weather index. You see the fire weather index when it reached 40, so we were in an extreme values. We have very high number of large fires, so more than 12, 15 fires above 500 hectares that were being burned. And a little later, in early September, it happens the same. In this case, FWA was exceeded 50, so we were under very extreme situation, and the number of very large fires was above 15. So that means that extreme values are very important, but it's always more complicated than that. If we go now to 2003 in Iberia, in Portugal was a disastrous year, but it was not in Spain. So that means that not everything is climate. So fire danger is important, climate is important, but there might be other factors that may also contribute to what happens at a given year. Now, if we project a future burn area based on fire weather index, since we saw that there is a positive relationship, it is not surprising that, for instance, for northwestern Iberia, there will be a very increment, almost 3 times an increment projected for the end of the future, for the end of the century. In northern Spain as well. In central and eastern Iberia, will multiply almost by 3, and the Mediterranean a little bit less. But in general, what it means that if we continue warming at a high rate, then it is expected, projecting the past, that the amount of burnt area will increase very high. If instead of that different codes are used, in this case just a drought code, and instead of based on emission scenario doing the calculation for particular warmings, so 1.5, 2, and 3 degrees, you see that the percent projected to increase is in the order between 50% and 150% increments if we go from 1.5 and 3 degrees. Of course, we have all the reasons to try to stay in 1.5 global warming, because the more we warm, the larger will be the increment. So whether these figures or not, what this tells us, and the previous paper also tells us, the previous example tells us that the higher the warming, the greater the amount of fires activity that we are expected to have. Exactly how much, it will be very difficult, because these models are just empirical. We will need process-based models. And process-based models, they are good for certain things, but not good for others. But anyway, they can give us a good understanding. For instance, these are process-based models, calculation for the burn fraction, for the change in burn fraction. So one would be that it stays the same. Blues would mean reduced in the fraction, and red colors would mean multiplying by that amount the burnt fraction. And different models, LPJ with different version and to different scenarios. In a scenario, very high emission scenarios, RCP 8.5 or RCP 2.6, it will be in a scenario compatible with the warming of 2 degrees. So that would be assuming that the Paris Accord will be met. Now, these process-based models allows you to differentiate between what climate could contribute. You will see yellowish color, so adding fractions of 0.25 to 0.75, so increment in the fraction just by climate. But there's more than climate. For instance, there is a CO2 fertilization effect. That means that CO2, particularly in the drier places, will contribute to increase
vegetation growth. So that means more fuel, it could contribute positively. And there you have the effect. So that's an additional effect of CO2. Or society could do different things. We could produce more ignitions or fewer ignitions. Then you combine the whole thing and you obtain the whole picture. And this picture, what is telling us for a high emission scenario is that, yes, the fraction burn is going to increase in an areas, but you see some blue colors in for instance, around Almeria, in the eastern part of the Iberian Peninsula, and that's because there the vegetation is going to be limited by growth, because it will rain less, and CO2 will not be sufficient. But you see other areas in Europe, red colors, for instance, in Central Europe, where they don't have fires and they may expect fires due to climate change. So this is what these models can tell us. In summary, forest area is increasing in humid countries. Wildfires have decreased in recent decades in humid countries, despite the fact that fire weather index has been increasing. And this has been due to the capacity to fight fires that we have put in place. Weather-based indices explain a large fraction of fire activity, so they can serve to project future fire activity, although with some caveat. Climate change will increase fire weather severity across Europe, mean values, and very importantly, extreme values. The fire season will expand, and fire activity is very likely to increase. More severe and extreme conditions will prompt large fire, including extreme wildfire events under which firefighting is less efficient. So this is what it could happen. We could go to a few wildfire events that burn large surfaces and in which we can have little to do. We can do little to stop fires. And there could be changes in fire area also around Europe. There could be some areas in which fires were not prevalent until now, but the new condition will make them more amenable to fire. And there could be also areas in Europe, in the southeast arid, in which fires might be limited by fuel. Muito obrigado, professor Moreno Rodrigues, muito obrigado pela sua comunicação, muito clara. Depois, quem tiver alguma pergunta, relembro que o poderá fazer aqui no chat, que será feita no final de todos os palestrantes fazerem a sua comunicação. Portanto, quem estiver a assistir pode ir fazendo as perguntas aqui no chat. Passava então agora ao segundo palestrante, o professor também de Meteorologia e Climatologia da Licenciatura de Proteção Civil e também no curso Técnico de Emergência, Socorro e Proteção do Instituto Superior de Ciências da Informação e Administração de Aveiro, professor Mário Marques, é especialista em climatologia, alterações climáticas, ordenamento do território, gestão de riscos naturais, é licenciado em Geografia, ordenamento do território, climatologia aplicada pela Universidade do Porto, possui também uma pós-graduação em gestão integrada de riscos naturais e é fundador da Planoclima, que versa sobre meteorologia, clima, riscos, sendo atualmente o seu diretor executivo. Vai-nos fazer uma comunicação com as alterações climáticas. O planeta viverá sem nós? É uma boa pergunta, ao qual nós estaremos atentamente nos próximos minutos a ouvi-lo. Professor Mário Marques, a palavra é sua. Olá, boa tarde. O meu nome é Mário Marques, sou especialista em climatologia, alterações climáticas e também ordenamento de território e gestão de riscos naturais. Antes de mais, quero agradecer o convite efetuado pela CIM Viseu Dom Lafões e é sempre um prazer falar de clima, uma vez que sou um apaixonado desde criança sobre este tema
e ao qual estudei também, e neste momento sou profissional já há vários anos. Ora bem, como o próprio tema indica, alterações climáticas, eu faço sempre essa pergunta aos meus alunos também quando estou nas aulas, é que será que o planeta viverá bem sem nós? Claro que viverá sem nós muito bem, poderá recuperar daqui a 1000, 10.000, 1 milhão de anos, com outra fauna, com outra orografia, com outra atmosfera, portanto viverá muito bem sem nós. Agora, de facto, nós temos que ter a ideia de que poderemos já fazer alguma coisa para minimizar os impactos, porque eu acho que já estamos numa situação irreversível. Eu irei começar também com explicar um pouco o índice, irei fazer uma abordagem no contexto climático, depois uma inserção mais global, depois um enquadramento europeu e depois um pouco falando de Portugal, com alguns riscos climáticos associados, alguns impactos, e também falando um pouco do clima e fogo e da questão do prevenir ou agir ou reagir e também um pouco na adaptação. Nesta questão, nós temos aqui associado e temos que pensar o que é que estará a passar a cada segundo. E de facto, é mesmo assim, cada segundo conta, e conta mesmo de uma forma incisiva e até às vezes digo mesmo crítica. Portanto, as alterações climáticas, não vou falar nada de novo, estão ligadas ao aumento da temperatura, do gelo polar e das calotes polares e dos glaciares. Portanto, como consequência, existem mudanças de padrões, regimes de precipitação a nível global, um aumento da intensidade dos fenómenos poderá estar mais aqui conectada com a desflorestação, com a impermeabilização dos solos, portanto, com a ocupação e uso dos solos, portanto, já está com uma ação antrópica, situações que passo a descrever em baixo, desde a emissão dos gases de efeito de estufa, a exploração dos recursos naturais, florestação, cultura intensiva e superintensiva, portanto, impermeabilização dos solos, portanto, são os principais fatores que provocam essas alterações do nosso planeta. Depois, aqui representado um gráfico com a evolução da temperatura média global, desde 1950 até 2018, e vemos aqui um claro aumento contínuo até o ano 2018, desde 1980, sensivelmente. Existiu aqui uma altura de quase estagnação, mas de facto depois existe sempre uma subida constante de 0,8 graus, inclusive até pode ter chegado a 1 grau, mas são dados a verificar. Aqui temos também outros dados que nos permitem questionar de facto aquilo que estamos a fazer um pouco ao nosso planeta, com alterações das normais climatológicas profundas, e aqui temos um exemplo nestes dois mapas, onde temos os períodos quentes ocorridos entre 1966 e 2006 e o número de dias gelados, os frosty days, ou os dias com gelo no inverno, e claro que existe uma clara diminuição do número de dias com gelo, portanto, e está relacionado com um aumento da temperatura. E, por outro lado, no verão, nós temos um aumento do número de períodos quentes, ou com algumas vagas ou ondas de calor. Aqui em baixo nós temos dois mapas de temperatura e de precipitação, e claramente nota-se que existe uma diminuição da precipitação nos países a sul, abaixo do paralelo, digamos, 35, 40, assim, 40 para baixo, ou 45 para baixo. E, pelo contrário, a norte nós temos um aumento do número de dias com precipitação, quando deveria nevar, ou deveria inclusive estar seco e frio, obviamente devido ao anticiclone da Sibéria ou da Escandinávia, mas é outra questão. E do lado direito nós vemos aqui um aumento, claro, da temperatura global em graus Celsius. Depois temos aqui, indo para uma escala mais micro, relativamente à Península Ibérica e no conjunto destas regiões, nós verificamos aqui que nós estamos a passar de um clima marítimo a sul para um clima mais mediterrâneo. E, portanto, aqui já temos algumas áreas em qual se inclui a CIME com essa indicação, e mesmo na Península Ibérica também tem aumentado esta área de influência. Portanto, até o tipo de clima está a variar com variações positivas na temperatura e variações negativas na precipitação.
Segundo, o projeto Curtume 5, nos paralelos 40 Norte e 7.5 Oeste, neste caso, nós verificamos aqui que há uma clara agregação de maior número de dias, ou maior número de anos, em que existe um claro aumento de uma temperatura, portanto, com uma anomalia constante a partir da década de 80, e, inclusive, verificando por estação, isto é claro, mas verificando a nível anual, desde essa altura, portanto, existem aqui períodos constantemente, todos os anos, exceto um ou outro, em que existiu sempre uma anomalia sempre positiva nos valores da temperatura. E vemos aqui, feito aqui um estudo relativamente há pouco tempo com a estação 8535, que é de geofísico, e reparamos que estas temperaturas, cada vez mais quentes, começam a surgir mais cedo, ok? E começam a ir até mais tarde, portanto. E reparem que começa a abrir como um leque. À medida que vamos subindo na escala temporal, parece que existe uma maior abertura, isto é, começam a surgir cada vez mais cedo, ok? E começam a terminar cada vez mais tarde. E relembro aqui que estão os anos situados de 2016, 17 até 2019, portanto. Está-se a abrir como se fosse um leque, portanto. Cada vez iniciam-se mais tarde as temperaturas cada vez mais amenas, mais cedo, cada vez as temperaturas mais amenas, e produzem-se, ou pelo menos registram-se, neste caso, até mais tarde. O outono praticamente está a ficar cada vez mais quente e muitas das vezes, em alguns dos anos, praticamente o outono nem existe, é um prolongamento um pouco do verão. Depois nós temos aqui, peço desculpa, nós temos aqui uma questão relativamente ao top 5 do ranking de Viseu, com a estação 8560, que é o Código Internacional de Aviação. E reparamos que o top 10 dos anos com temperaturas máximas situam-se, a maior parte deles, na última década. O mesmo também se verifica nas temperaturas mínimas mais baixas, apesar de que aqui todos eles são neste novo século. Nas temperaturas mensais mínimas, aqui já existe uma maior diversidade, embora, né, mais uma vez, os últimos 20 anos estão aqui bem representados. E, falando nas temperaturas mínimas mais altas, nós temos aqui uma clara demonstração de que estamos mesmo a aquecer, não é? Nas temperaturas médias mensais mais altas, nós temos aqui só um ano, que escapou de 98, que foi um ano de forte El Niño, portanto, que influenciou positivamente as temperaturas, não só no Atlântico e no Pacífico, mas depois também a superfície terrestre no hemisfério norte. E depois as mais baixas. Vemos que a primeira década aqui deste século está muito bem representada. O ano 2005 foi extremamente seco, e o 2006 foi a segunda maior seca a seguir em 1931. E depois nós temos aqui, são meses de inverno, não é? No verão, nós temos aqui só praticamente o ano de 98. Não temos de precipitação. Temos aqui, de facto, todo o ano mais em conta é o 2000-2001, portanto o inverno, não é? Onde se está naquelas cheias, mas depois temos também aqui com precipitações número de dias, isto aqui é acumulação, isto é número de dias, temos também novembro de 2019, mas reparem que não há nenhum ano do século passado. Quanto a dias consecutivos secos, aqui só 99 é que é do século passado, portanto em meses de verão, e em setembro, que é o mês onde secam os montes ou ardem as fontes, ou secam os montes ou secam as fontes, ou ardem os montes ou secam as fontes, como se costumava dizer, e de facto temos aqui bem representado a última década.
Com dias consecutivos com precipitação igual ou menor, temos aqui março e janeiro de 2001 e temos também março de 2001, portanto, todos nesta últimos 20 anos, mas sobretudo a última década também está bem representada. Passando um pouco agora a toda esta situação, iremos ver um pouco os cenários e projeções, quer em termos de temperatura, quer em termos de precipitação. Os cenários de evolução de temperatura, segundo o CRM5, portanto, o CMP5 e também a R5 e o CMP5 e na CEP5 e na RCP.8.5, nós temos aqui um historial, tanto a nível de graus de temperatura mínima, de temperatura máxima, alterações que vão não só ao nível do aumento da temperatura, da anomalia, como também uma diminuição do número de dias onde existe, de facto, temperaturas mais baixas. E podemos ver aqui, né, os diferentes modelos apontam ambos para uma subida. Claro que o 4.5 é mais moderado, não é? Quer em termos de temperaturas máximas, quer em termos de temperaturas mínimas. A nível de cenários de precipitação, nós temos aqui também uma comparação e as projeções entre 2071 e 2100, um claro aumento de períodos de seca e uma diminuição muito grande, pode chegar aos menos 40% anuais, o que é de salientar e muito relevante. Claro que são projeções, mas isso já está verificado não só a nível da Península Ibérica, como a nível global, e portanto temos aqui uma clara diminuição de mais de metade, em alguns casos, mas pelo menos metade, 40% a 50%, de precipitação. E, claro, existe uma maior intensidade e variabilidade nos regimes de precipitação e veremos se isso se concretiza. Depois, nos cenários do CMIP5, nós temos, claro, aqui o oposto da temperatura. É uma diminuição quer no número de dias onde ocorre precipitação, quer no acumulado a nível de milímetros, portanto, em ambas as situações há uma diminuição e há uma tendência para diminuição. Mas isto é um cenário a nível global, não se restringe só aqui a Portugal. Depois, para não me alongar muito, irei falar aqui dos riscos climáticos e os riscos climáticos são de diversa ordem. Temos aqui um mapa representado com a projeção da média anual de diferenças da relação entre as mortes e as ondas de calor, a título exemplificativo, e vemos que há um claro aumento em todos os países do Sul, mas também, sobretudo, nos países do centro e norte da Europa, uma vez que não estou aqui contemplado os anos 2018, nem o ano de 2020 e 2021, onde os verões foram especialmente quentes. Aqui 2018 foi evidente, não é? Mas não foi na totalidade dos anos, mas foi extremamente quente, e 2016 também. E eu acho que os países do Norte irão sofrer mais que os países do Sul, porque não estão nem adaptados fisiologicamente e geneticamente, nem a nível de edificados, estruturas, portanto, toda essa situação em conjunto acho que terá um maior impacto. Depois, uma análise mais micro, num estudo que elaborei para o Porto, desde com os dados da estação do aeroporto, desde 1974 até 2019, nós vemos aqui que os dias mais chuvosos nesta década só existiu 2019 e nos últimos 20 anos, só 2 anos é que estão presentes. Ao passo que, se verificarmos nos 20 anos, desde 1978 até 98, existem mais anos com dias que tiveram uma acumulação ou consideradas de precipitação intensa, não é? Aqui nós tivemos, no ano 2019, foi de facto um ano com um maior número de dias de precipitação intensa relativamente a todos os outros,
E desta série foi o 19 de outubro o dia com maior acumulação de precipitação desde 1973. Isto revela que é uma situação isolada, mas poderá também indicar que existem situações cada vez mais extremas, não a nível de frequência de ocorrência, mas quando elas ocorrem poderão ser mais extremas em termos de precipitação. Agora, a nível de frequência de ocorrência, não existe uma clara evidência de que o número de dias está a aumentar com precipitações intensas. Mas pronto. E aqui neste gráfico poderemos ver que a média com precipitações acima de 80 milímetros é de 0,2 dias, portanto, com um crescimento nulo. Mas vemos aqui que no passado existiram mais dias com precipitações intensas do que agora. Outra situação é a nível da semana mais chuvosa, a nível de acumulações. Aqui já muda um pouco o caso de figura, porque já temos 4 anos nos últimos 20 anos, mas se verificarmos, desde 1982 tivemos cerca de 5 anos, ou mais ou menos, né, como temos aqui outros, mas temos 5 anos onde existia uma acumulação muito significativa de chuva e que revela que, ok, esta última década tivemos quase semelhante, temos valores semelhantes aos dos últimos 20 anos do século passado, mas reparamos que no 2019 destaca-se claramente onde existiram 2 semanas com precipitações acumuladas impressionantes, 228 milímetros uma semana e depois no 15 de dezembro 135. Isto aqui originou situações de cheias no Porto, em Gaia e noutras localidades. E depois temos aqui também, em 1995, o 22 de dezembro com 171 milímetros acumulados, portanto, mas só num ano tivemos estas 2 ocorrências muito chuvosas nestas semanas. Aqui é uma questão relativamente ao número de dias de trovoada em Viseu, onde conseguimos ver aqui que existe uma tendência de descida relativamente ao número de dias de trovoada. Portanto, existe menor instabilidade, portanto, o que revela que a atmosfera está cada vez menos instável. Portanto, existe uma maior predominância do anticiclone, portanto, bom tempo, estabilidade, e vemos claramente que nos últimos 20 anos, ou sobretudo nos últimos 19, sim, existe uma diminuição desses valores. Passando já a uma questão relativamente à precipitação e ao stress e déficit hídrico. As projeções são reveladoras. Aqui nós temos a média de 190 e depois temos a projeção do cenário 2041-2070 e toda a região sul e mesmo toda a Europa Central e um pouco, inclusive, até a Europa do Norte, irá ter um aumento do risco de incêndio. Isso é relevante porque não estão minimamente apetrechados, quer em meios humanos, quer em meios técnicos e operacionais, para fazer face a estas mudanças. Aqui os grandes incêndios ocorridos em 2003 até 15 de setembro de 2017 foram praticamente nestas áreas, de acordo com o ICNF, e foram sempre as áreas do centro, onde já ocorreram os grandes incêndios de 2017, 2003 e 2004. O que revela é que uma pouca diferença relativamente ao Algarve. Apesar de que nos 2 últimos anos que não estão aqui representados, não existiram incêndios, mas aqui existiram, aliás, no Algarve, grandes incêndios, mas não estão aqui representados. Aqui os incêndios são os de 2003 e 2005. Mas reparem que é sempre praticamente em toda esta faixa que abrange todos esses concelhos ou parte do território. Os eventos extremos, a nível de fenómenos relacionados com o clima, nós temos aqui, entre 2000 e 2021, que é a escala temporal que analisei, ou que estamos aqui a analisar, verifica-se que a França, a Itália, a Alemanha e parte também da Bulgária são os países com maior relevância, mas a França sim, está aqui de facto muito salientada em termos de ocorrência de eventos, ou relacionados, não de ocorrência, mas de eventos relacionados com o clima. Depois, a nível mundial,
nós temos aqui, desde 1901 até 2020, dois claros países, são grandes países, China e os Estados Unidos, onde existe o maior número de registro. Porquê? Porque são países que estão numa linha de vários tipos de desastres, ok? Desde o sísmico ao climático, também relativamente aos fogos e também a outras questões relacionadas com os riscos naturais. A China, nomeadamente, em termos sismológicos e vulcânicos também, os Estados Unidos também, porque o Alasca também tem muita vulcanologia e alguns vulcões também são ativos nos Estados Unidos. Mas podemos ver isto relativamente à Europa. E na Europa existem aqui anos de grande relevância relativamente ao número de desastres naturais ocorridos por ano. E o ano 2005, de facto, salva-se mais relativamente ao tipo de ocorrências, mas existe aqui uma ligeira diminuição, uma tendência de diminuição, apesar de que há anos onde a sua incidência no nível de desastres é baixa, mas existe aqui uma linha de tendência para diminuição. A nível de tipos de eventos, na Europa, no mesmo período, claro que as inundações ocupam um grande relevo, mais de metade, seguidas pelas tempestades e depois pelas temperaturas extremas. Que os fogos e as secas estão relacionados, portanto, por isso têm praticamente os mesmos valores. Ocorrências por tipo de evento. A grande maioria, de facto, tem a ver com inundações, mas as tempestades estão relacionadas também com inundações, mas não só, mas as tempestades são o segundo maior tipo de ocorrência e, portanto, há que salientar aqui as temperaturas extremas que também originam um quarto das ocorrências do total. Eu peço desculpa que tinha outro slide, mas é melhor passar à frente. Relativamente àquilo que nós poderemos fazer e poderemos monitorizar e que nos ajudará a mitigar e também a adaptar, tem a ver com o Weather Intelligence. E, de facto, ao monitorizarmos e temos uma percepção cada vez maior do número de ocorrências, nós temos aqui o exemplo da Proteção Civil do Porto, nós temos aqui especificados o tipo de ocorrências, desabamentos, deslamentos, inundações, alagamentos da via pública. Se tivermos isso em conta, se tivermos registado isso em dados, se conseguimos organizar essas bases de dados e com que elas sejam uniformes e não variem de município para município, poderemos, de facto, ajudar a mitigar um pouco isso. Porquê? Porque existe uma relação muito direta entre as precipitações acumuladas, quer a 10 dias, quer a 31 dias, face ao número de ocorrências. E ao estudarmos esses dados e ao fazermos previsões, nós poderemos adaptá-los de uma melhor forma, e passarei aqui a falar um pouco desta questão no próximo slide, em que, ao fazermos as previsões, poderemos conseguir, né, ter uma estimativa daquilo que poderá ocorrer em termos de ocorrências. Isto é, nós vemos aqui as ocorrências estimadas, em que estimamos estas ocorrências, e as ocorrências reais. E, de facto, há um padrão interligado relativamente a isso. E, claro, qual é o nosso objetivo, ou o meu objetivo, é que estes valores se aproximem. E ao aproximarem-se com as previsões, e também depende muito do tipo de previsões, as numéricas, mas sempre com uma mão humana, ajuda mais a maximizar a eficácia e a precisão do algoritmo, essas precisões poderão ter valores interessantes de coeficientes de correlação, podem chegar aos 75% neste caso, mas podem ser maiores. Portanto, eu acho que aqui existe um grande caminho, um longo caminho a percorrer, mas temos que convergir a uniformização dos dados das proteções civis, portanto, de todos os municípios, versus aquilo que eventualmente poderá ocorrer segundo o tipo de evento. E aí poderemos, de facto, obter resultados de veras muito interessantes. Aqui, nós temos, e sou a favor, nós temos que fazer uma perspectiva top-down. Essa perspectiva top-down permite-nos ter uma melhor aproximação à realidade
climática, isto é, podemos mitigar, podemos planear de melhor forma e mitigar os riscos associados ao clima, às alterações climáticas, e poderemos também ter melhores planos de adaptação. Claro que isto tem a ver com a melhoria das condições atuais e a redução dos impactos, não é? Porque se não houver redução dos impactos, é um trabalho que ficará perdido, não é? E também nas melhorias socioeconómicas. Isso é importante porque permite-nos diminuir a exposição e também diminuir a vulnerabilidade. Claro que todas estas situações terá que ter em conta a envolvência das empresas, a inclusão dos cidadãos, a participação dos cidadãos e ter que existir uma orientação específica e multidisciplinar da comunidade científica. Claro que tudo isto terá que ser interligado neste bolo e, obviamente, que teremos que passar à ação. Não chegará a falarmos e conferenciarmos se não existirem políticas concretas e práticas, que eu acho que é possível conseguir. E teremos que investir na natureza. Por motivos? Aliar a poluição, aliar os riscos à saúde. Eu acho que será o melhor caminho, ok? Porque a saúde ligada à poluição, a alteração climática, a alteração da atmosfera, os padrões de qualidade farão com que nós tenhamos aqui uma sinergia muito ampla para participarmos, colaborarmos e, sobretudo, praticar e trocar ideias e processos. Okay? Eu acho que o ideal aqui é partilhar, porque colaborar é fácil, mas difícil é partilhar conhecimentos, processos, entre outras questões. Aqui, também falo aqui um pouco e vendo um pouco também a professora Ana Monteiro da Universidade de Porto, onde concordo aqui com uma reorganização do espaço. Tem que haver um equilíbrio geofísico e também quais são as nossas expectativas para a qualidade de vida e do bem-estar das gerações futuras, não é? E, claro, temos que transformar bem os recursos e também quais são os custos-benefícios, a relação custo-benefício que está aqui subjacente. Para terminar, nesta reorganização, esta balança tem que ser muito bem equilibrada e a climatologia tem um papel importante. Mas qual será o contributo que a climatologia poderá dar para que essa organização do espaço esteja bem sucedida? Será com dados, com data mining, utilizando inteligência artificial para modelar não uma mesoescala, mas a uma microescala. Portanto, a microclimatologia aqui tem um papel fundamental. E aquela questão, para terminar, que já mencionei relativamente ao Weather Intelligence, portanto, organizar os dados, uniformizar dados, para estabelecermos aqui padrões, para estabelecermos frequências de ocorrência, para podermos estimar, projetar cenários. E isso aonde? Com a elaboração de mapas de risco. E os mapas de risco são essenciais para termos a percepção do espaço, como nos organizamos, como ocupamos o solo e como poderemos evitar a exposição e vulnerabilidade perante determinados riscos. E pronto, tenho assim aqui a minha apresentação. Obrigado pela atenção. Espero que tenha sido do agrado, embora precisássemos de mais tempo para discutir toda esta situação. Eu penso que é muita informação, mas fica aqui a minha contribuição. Um obrigado. Muito obrigado, professor Mário Marques. Teremos a oportunidade já também de depois fazer alguma pergunta, algumas das quais já estão a ser colocadas aqui no chat. Volto a relembrar que os participantes podem fazer aqui as perguntas que acharem pertinentes e, sem mais delongas, passaria à nossa próxima convidada, Maria Fernanda Arbaizar, espero ter dito bem, responsável pelo Serviço de Proteção Civil de Múrcia, da Direção-Geral de Segurança Cidadã e Emergências da região de Múrcia e tem como funções a elaboração do inventário de riscos potenciais nessa região, a sua prevenção e controle.
Também tem como função a elaboração e desenvolvimento e implementação de planos de proteção civil e protocolos de ação para lidar com diferentes tipos de emergências. Fará uma apresentação sobre o câmbio climático, as alterações climáticas, com particular relevo num episódio de inundações na região de Múrcia em 11 até 15 de setembro de 2019. Muito obrigado, Maria Fernanda, e a palavra é sua. Até já e obrigado. Buenos días a todos. Mi presentación trata sobre qué es lo que se hizo antes, durante y después de una emergencia por inundaciones en septiembre del 2019. Deciros que la región de Murcia se encuentra en el sureste de España, pegado al Mediterráneo, y que tiene un clima semiárido con una precipitación media anual de unos 300 milímetros. La Agencia Estatal de Meteorología es el organismo estatal que se dedica a la predicción meteorológica y que emite los avisos por fenómeno meteorológico adverso con 72 horas de antelación. De forma que el día 11 ya emitió un aviso amarillo diciendo que parte de la región podía tener precipitaciones de 60 litros en 12 horas. Pero al día siguiente, esto era lo más grave, era que nos lanzaba una alerta roja con 180 litros por metro cuadrado en 12 horas, pero esta situación se mantenía durante el día siguiente en nivel naranja, donde podíamos tener lluvias de hasta 100 litros por metro cuadrado en 12 horas. Eso quería decir que a lo largo de estas 48 horas podíamos tener la precipitación equivalente a un año normal en la región de Murcia. Por este motivo se activó el Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de la comunidad autónoma, donde se explica la organización jerárquica y funcional para la gestión de una emergencia y donde se definen situaciones de gravedad de la emergencia. Situación 0 es que el propio municipio puede hacer frente a la emergencia con sus propios medios. Situación 1 es cuando la emergencia supera las capacidades del propio municipio y pide colaboración a la comunidad autónoma. Situación 2 es cuando se da este mismo hecho en la comunidad autónoma y necesita pedir ayuda a medios del Estado. Y situación 3 cuando se declara de interés nacional. Deciros que hasta la fecha jamás ha habido una situación 3 en toda España, por ningún tipo de riesgo. ¿Qué actuaciones se acometieron en situación de preemergencia? Es decir, el día 11, como recordaréis, teníamos un aviso amarillo que empezaba por la tarde y antes de que comenzara a llover en ningún sitio de la región, se convocó a los 45 municipios de la región de Murcia a la 1 del mediodía. Vino un representante de la Agencia Estatal de Meteorología, de AEMET, que es el organismo equivalente al IPMA murciano, portugués, y se les explicó la situación meteorológica a la que nos enfrentábamos y se les solicitó que convocaran una reunión de urgencia a nivel municipal para tomar una serie de medidas que les permitieran afrontar la situación de riesgo en la que nos encontrábamos. Se propuso el cierre de todos los colegios que dependen de los municipios, establecer parkings disuasorios para sacar los coches que no fuesen arrastrados por el agua, el corte de determinadas carreteras interurbanas que sabemos que se inundan habitualmente y la evacuación de toda aquella población que vivía en barrios o zonas especialmente vulnerables ante inundaciones. Por otro lado, a las 5 de la tarde se convocó a todos los políticos que tenían una importante capacidad de decisión a nivel de comunidad autónoma para tomar todas aquellas medidas que redujeran el riesgo. Así que estuvo el presidente de la comunidad autónoma, el delegado de gobierno, que es el máximo representante del Estado en la comunidad autónoma, así como todos aquellos consejeros y fuerzas y cuerpos de seguridad que podían tomar una serie de medidas. Aquí está el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología volviendo a explicar esta situación meteorológica tan adversa y tomándose una serie de decisiones.
como es el cierre de todos los centros educativos, el cierre de todos los centros asistenciales no indispensables, la suspensión de todas las actividades sanitarias programadas, como eran rehabilitaciones, fisioterapia, etcétera, el cierre de todas las actividades deportivas y, en general, la recomendación a la población de que no saliera de su casa y, en la medida de lo posible, no acudiera a su lugar de trabajo, así como el refuerzo de todos los servicios de mantenimiento de la comunidad autónoma. Se informa a la población a través de las redes sociales, vía web, vía televisión y radio. Y a lo largo de la noche del 12 al 13 de septiembre se hace el seguimiento desde el Centro de Coordinación de Emergencia, ubicado en el 112 de la región de Murcia, del episodio de lluvias intensas. Los resultados que se obtienen esto es la región de Murcia, que está en vermello, y esto de aquí es la cuenca del río Segura, que es el río principal que afecta a la región de Murcia. Es que las precipitaciones en toda la región superan prácticamente los 100 litros por metro cuadrado y que en gran parte de la región estamos entre los 250 y los 300 litros. Aquí estamos viendo una imagen de un pluviómetro donde se registran en 10 minutos 70 litros y donde en unas escasas 2 horas llueven unos 325 litros. Y esto es una imagen del Mar Menor, que es una laguna marina que casi no tiene contacto con el Mediterráneo, que es un ecosistema único y que es un centro de actividad deportiva náutica muy, muy importante. Por otro lado, el río Segura, que como ya hemos comentado es el río principal que atraviesa la región, tiene multitud de presas o infraestructuras para la laminación de avenidas y 2 de estas presas se ven gravemente comprometidas y necesitan desaguar, soltar agua con la máxima rapidez posible para no tener problemas, lo que conlleva la evacuación de la población aguas abajo. Se hace un seguimiento a través del Sistema Automático de Información Hidrológica y vamos viendo qué medidas hay que tomar. Al final, la situación en la región de Murcia es la siguiente. Los medios aéreos de la Comunidad Autónoma de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, que se dedican a la extinción de incendios forestales y a los rescates, sobrevuelan mandándonos imágenes en tiempo real de la situación de la región de Murcia para poder valorar un poco en qué situación nos encontramos. Como datos generales, decir que no tuvimos fallecimientos ni heridos graves, pero sí que se realizaron más de 1000 rescates, de los cuales más de 100 fueron por medios aéreos. Gran parte de las carreteras de la región de Murcia se encontraban cerradas, intransitables para poder llegar a la zona inundada, y se produjeron más de 2000 evacuaciones de zonas muy comprometidas. El 20 de septiembre, por acuerdo del Consejo de Ministros, se declara toda la región como área seriamente afectada por una emergencia de protección civil. Esto son distintas actuaciones que se realizaron momentos después de la finalización del episodio de lluvias, consistiendo básicamente en el rescate por medios aéreos de aquellas personas que se encontraban totalmente aisladas, también con embarcaciones, cuando los vehículos pudieron acceder a la zona mediante vehículos, y aquí participaron aproximadamente unas 7.500 personas entre cuerpos de bomberos, servicios de extinción de incendios forestales, unidad militar de emergencias, voluntarios de protección civil, servicios de emergencias municipales y una serie de organismos que intervinieron como mantenimiento de carreteras, etcétera, para conseguir sacar a las personas y para limpiar las zonas ya inundadas. Como veis, esto son imágenes propiedad de la Dirección General y al final tuvimos unas horas muy intensas de trabajo que finalizaron bastante bien. ¿Qué medidas se tomaron justo para después de las lluvias? Pues lo primero que se hizo fue pedir el servicio de Rapid Mapping del Servicio de Emergencias Copernicus para poder valorar qué daños íbamos a tener, y efectivamente tuvimos las primeras imágenes a las 10:50 del día 13, es decir,
dejó de llover aproximadamente a las 8 de la mañana y se formó un claro y pudimos obtener todas estas imágenes. Eran imágenes de diversos satélites, tanto Sentinel como Spot y Pléyades y Landsat. Y lo que se hizo a partir del día 13 se inició la creación de un visor cartográfico donde se iba incorporando toda aquella información que considerábamos útil para la gestión de la emergencia. De forma que se ponían por las zonas inundables, las imágenes satélite, las imágenes georreferenciadas de nuestros medios aéreos, etc. Y se hizo una encuesta para la evaluación de daños, de forma que desde un teléfono o desde un dispositivo móvil se podía hacer una fotografía georreferenciada, tomar datos de una encuesta por cada uno de los organismos autorizados para realizar esta evaluación de daños, subirlo a la nube y luego compartirlo en este visor cartográfico. De forma que teníamos ya un resumen de los daños causados el día 15, llegándose a valorar en unos casi 600 millones de euros. La parte peor la llevaron los bienes de carácter privado, viéndose afectado una gran cantidad de viviendas. ¿Cuáles han sido las conclusiones de esta experiencia? Pues que la colaboración entre las administraciones es esencial. La información que tuvimos de la predicción meteorológica del modelo europeo, de los modelos nacionales, nos permitieron tomar medidas con suficiente antelación para poder reducir el riesgo. La interoperabilidad entre los sistemas climatológicos e hidrológicos nos permitió hacer un seguimiento del episodio de lluvias en tiempo real, para poder valorar cuáles eran las zonas más castigadas. Disponer de un sistema de información geográfica compartido entre distintas organizaciones nos permitió hacer una evaluación de daños mucho más rápida y coordinada. Y por último, llegamos a la conclusión de que era necesario desarrollar una herramienta que nos permitiera englobar las conclusiones anteriores y que nos permitiera a su vez tomar decisiones antes, durante y después de la emergencia. A partir de esta experiencia y de otras medidas, se llevó a cabo el proyecto de investigación y cooperación territorial ClimaAlert, que es un servicio de alerta precoz o de alerta temprana sobre riesgos climáticos relacionados con el agua para una mejor resiliencia en el territorio SUDOE. Este proyecto se está desarrollando actualmente y finalizará en 2023 y dentro de los socios que participan se encuentra la Comunidad Intermunicipal de Viseo de las Foix y también la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias. Y bueno, con esto concluyo mi ponencia y muchísimas gracias por vuestra atención. Muito obrigada, muito obrigado, Maria Fernanda Arbanzar. Esperemos mais uma vez que possam fazer as suas perguntas. O tempo não será muito, mas teremos sempre a oportunidade para responder a uma ou outra questão que seja feita. E passava agora à próxima apresentação do João François Bartholomew, que é climatologista, é diretor da Associação Climatológica de Moyenne-Garonne do Sudoeste. Estou a fazer a tradução em tempo real. É responsável pelo Centro Regional de Transferência de Tecnologias sobre a Adaptação Climática e Prevenção de Fenómenos Climáticos e vai nos falar sobre a adaptação das alterações climáticas locais e soluções e avisos também, avisos locais. Dava então a palavra ao Jean-François para fazer a sua comunicação. Bonsoir. I'm going to explain what we are doing within the ClimaAlert project that I'm leading. Thank you for your invitation.
We study during the last 40 years what is the variation of the climate within and around the Atlantic. What we find is that on places close to the sea, the rain amount is increasing, while more continentally, the temperature is increasing higher than the increase of the rain. Of course, the climate change is something silent. It doesn't say that the number, for example, of days with more than 30 degrees in the past was linked with the drought. When there was a drought, the temperature was higher. Now, any times, quite any year, we have heat waves that are producing droughts that are damaging the culture, and that is increasing the risk of fire. So we have decided to start a ClimAlert project for alerting as early as possible about the different climatic risks. We are 7 partners from Portugal, Spain, and France. And we want to become more resilient with climate change. And that's why we need to have more information about what is the situation on different aspects, meteorological or the biomass. This project is linked with early warning, taking data, simplifying the decision, using numerical models for helping a decision making, for example, for fire and water issues. Within the different regions, I'm from here, where we are involved with droughts, with floods, and with flooding. While here, you are more linked with fire risk and droughts. The idea is to get from different services, European services, any type and networks, any type of real-time data like temperature, like wind, like clouds, like rain coming, putting all together and able to visualize the situation, and at the same time running some models to compute some risks. For example, it can be you can select whatever National Geographic network you have, and then from this ask for some model to provide you information. I will show you what we are doing in our zone. In our zone of the southwest of France, we are working with different associations, and we have developed a network of 20 stations that we provide in small river to follow in real time the level of the river plus meteorological parameters. This system, this weather station, is linked with a system that provides the level of water, and it can, during a drought period, follow the low flows in the river, while during rainy periods it helps to forecast the flooding. For example, here in that picture we saw last winter how much water was coming up, rising to a threshold where a small flood started.
Everyone can get the data for the moment on this platform while Climate Alert is building. We have installed those stations in small rivers over places that will help the mayors of small villages to forecast in advance, 1 or 2 hours in advance, the risk of flooding. Also, we are providing the risk of erosion. This is here a map during September, and this is in October, and you can see the differences because there was seeding done, and of course, depending on the slope of the field, we have different risks that we can follow and compute. One possibility to reduce the erosion is to cover the field with a plant. It is also possible to store more rain into the soil by adding biochar produced from the pyrolysis of biomass, as they do in Stockholm. You can read this book where it is said burn using fire to cool the earth. And that's what they do in Stockholm, where they do biochar, make biochar using their own biomass that they pyrolyze, and they put that in the soil just to increase the amount of water that could be stored, but at the same time allowing to more air to be there for the root system of the trees. They are transforming some biomass into biochar that is sequestered into the soil for improving the soil quality. So at the same time, taking from the atmosphere through photosynthesis through the tree some CO2 that goes into the biomass that is pyrolyzed and sequestered into the soil. We are now looking for solutions to provide biochar at less than 100 euros per ton. It should help at the same time to reduce the risk of erosion and to increase the water store deeper in the soils and the water table, while also it will sequester carbon indefinitely. This Climate Alert platform should be finished in June 22, in 6 months now, or 5 months and a half. We hope it will help you to better provide solutions, local solutions, as it does for us to be able to mitigate, to reduce the risk of the climate change that is providing more heat during summer without preventing frost to happen. But that's our future, and it is linked with what we are going to be able to do locally. Thank you. Obrigado. Muito obrigado por esta apresentação sobre a importância das plataformas de predição e aviso sobre alterações climáticas. Temos então alguns minutos para fazer algumas perguntas aos nossos palestrantes. Não sei se será possível fazer a pergunta diretamente. Pergunto aqui à organização, à Paula, se é possível fazer alguma pergunta direta dos palestrantes ou têm que escrever no chat. Preferencialmente, tem que escrever no chat. Muito bem. Tenho aqui vários alunos a assistir, portanto agradecia que fizessem aqui as suas perguntinhas também. Eu dou já o mote.
e faria aqui uma pergunta ao professor Moreno Rodrigues sobre um gráfico que apresentou, onde mostra que nos países do sul da Europa, todos os países têm decrescido a área ardida, exceto Portugal. Há algum motivo em especial para que, no seu entender, para que isso esteja a acontecer, uma vez que as circunstâncias climáticas serão semelhantes? Sí, ¿qué hablo? ¿Español? ¿Hablo inglés? ¿Español va bien? Sí. Bueno, es verdad, Portugal ha estado retrasado con respecto a la tendencia general que se observaba más claramente en Francia, en Italia y en España. Fundamentalmente en los años 90, incluso antes quizás en Francia, pero en ese entorno, se empiezan a desarrollar, a formar verdaderos ejércitos de lucha contra el fuego. Sobre todo altas capacidades y sobre todo capacidades aéreas. Digamos, Grecia ha estado un poquito más atrasada y Portugal también, ¿no? Y después, bueno, las tendencias de cada territorio son muy diferentes, ¿no? Portugal tiene un territorio muy forestal y quizás la combinación de ese incremento de peligro meteorológico que ha estado sucediendo durante todo este tiempo, el mayor territorio forestal, pues no han sido capaces de hacer frente, digamos, a esas situaciones que se han producido. Decía que si ponemos ya los últimos datos ya de 2020 y 2021, Portugal ya ha empezado a bajar, ¿no? Pero ha habido unos 20 años en los que han estado, digamos, diferenciados, ¿no? Sí, pero ¿piensas que hay alguna relación con el tipo de especies que nosotros tenemos? Pino marítimo, pino spinaster y eucalipto, o sí, hay una, yo creo que de la política de combate, prevención de los fuegos. Es todo, pero sobre todo tenéis un territorio muy forestal y con riesgo muy alto, ¿no? Entonces nuestro mayor territorio forestal lo tenemos en Galicia, pero Galicia no es tan extrema, ¿no? Entonces, claro, unos pequeños eventos, habéis mencionado 2003, 2005, 2017, es decir, ha habido unos pocos años, en 2003 ardió un porcentaje muy elevado del país, solo en un año, ¿no? Entonces ha habido unas situaciones muy extremas. Nosotros las tuvimos antes, nosotros estuvimos en los años 80, en el año 85 estuvimos en torno al 500.000 de hectáreas quemadas, ¿no? Pero fue el máximo y ya inmediatamente se empezó a bajar. Incluso el año 94. El año 94 fue un año también muy malo para nosotros, pero ya no llegamos a las 500.000. Digamos que tuvimos los picos fuertes, los tuvimos antes, y entonces hubo una reacción más anticipada, ¿no? Llevamos más tiempo con situaciones muy extremas, ¿no? Para nosotros el año 94 fue muy decisivo, porque el año 94 tuvimos grandes episodios de incendios a lo largo, desde la frontera con Francia hasta Cádiz, es decir, hasta el final, incluso en las Islas Canarias, ahí con incendios con muy grandes incendios de miles de hectáreas repartidos a lo largo de toda la costa, ¿no? Entonces el año 94 fue un turning point, fue un punto de aviso y entonces empezó a reaccionar con mayor anticipación. Portugal y Grecia han tardado un poquito más, ¿no? Grecia, por ejemplo, fue 2006, 2007, me parece, cuando tuvo grandes eventos, y ahora recientemente, pero han estado un poquito más atrasados. Y una pregunta final también. Las previsiones es que la temperatura y precipitación, el cambio climático continuará conforme ha sido presentado. Y la pregunta es la siguiente. ¿Piensas que será posible combatir
los fuegos, los grandes fuegos No. forestales No. en los próximos años? No, no. Lo que hemos ido haciendo es crear grandes ejércitos con grandes capacidades para luchar contra el fuego. Pero eso funciona cuando las condiciones no son extremas. Cuando las condiciones son extremas, no es que no se pueda hacer nada, se puede proteger a la gente, se puede hacer, pues como nos han mostrado en Murcia, se pueden hacer muchas cosas en la gestión del riesgo, pero no vas a poder detener el incendio, no puedes abordarlo de frente. Eso se ha vivido allí en Portugal en 2017, o sea, los incendios de Pedrogao no los puedes hacer frente. Entonces, puedes hacer muchas cosas, pero no se pueden detener los fuegos. Pero no es solo aquí, no se pueden detener los incendios en California, no se pueden detener en Australia. Es decir, puedes mejorar tu gestión de riesgo para evitar males mayores, sobre todo, digamos, a la población y que no se muera la gente. Pero parar el fuego no lo es. Entonces, lo que vamos es tenemos unos grandes ejércitos que nos da como una falsa seguridad. Y hay que incrementarlo con otros elementos de gestión del riesgo para que no se materialice lo peor. Porque lo peor, lo que ocurrirá es que tendremos una situación de ola de calor extrema precedida por una sequía. Habéis visto cómo las sequías contribuyen un poquito digamos, a los incendios. Entonces contribuye a todos, a grandes temperaturas, a grandes sequías. En esa situación, si además están muy extendidas, se van a producir incendios por muchos sitios y entonces no va a haber manera de que de un sitio se ayude a otro porque todo el mundo va a tener su problema, ¿no? Y en esas situaciones no se va a poder parar. Y es un poco estas situaciones extremas a lo que vamos. Es decir, vamos a una situación muy extrema y en la que, como digo, se puede gestionar el riesgo, pero evitando que las personas mueran, es decir, pero no parar el fuego. El fuego no se va a poder parar. Muchas gracias. Yo haría también una pregunta a María Fernanda acerca del impacto del ordenamiento o falta de ordenamiento de las zonas costeras y también porque nosotros tenemos visto en Estados Unidos que se está pasando y otras partes del globo también de las inundaciones, tempestades y entonces si nosotros en el Mediterráneo tenemos y en la península ibérica tenemos las mejores construcciones para hacer fase a estas inundaciones cada vez más extremas que tenemos. Sí, bueno, realmente el análisis del riesgo, que es en lo que nosotros básicamente trabajamos, es fundamental para que los resultados de lo que se analiza implique directamente obligaciones en la ordenación del territorio. En la ordenación del territorio a todos los niveles. A nivel agrícola, con buenas prácticas agrícolas, a nivel urbanístico y también a nivel medioambiental. Estamos en ello porque ya se ha elaborado al menos a nivel nacional, yo me imagino que en Portugal igual, porque es una transcripción de una directiva europea, la elaboración de una cartografía de zonas inundables para distintos periodos de retorno. Y nosotros desde la región de Murcia estamos trabajando para que tenga implicaciones urbanísticas directas. Pero evidentemente tenemos un camino muy largo porque la ordenación territorial está por detrás de la ordenación del riesgo. Entonces, pues ahora mismo estamos haciendo distintas medidas. Trabajar a nivel de ordenación del territorio, que es a macroescala. A microescala estamos intentando trabajar en el planeamiento urbanístico. Y por otro lado, intentamos que en aquellas zonas que son muy inundables, la población tome medidas en sus propias casas. Para eso se han editado una serie de guías
para que tomen medidas constructivas en su propia casa y reducir el riesgo. Pero eso acompañado de un buen sistema de alerta temprana nos ayuda mucho. Yo, dentro de mi formación, que no lo he dicho, era técnico de extinción de incendios forestales y nuestro trabajo en la predicción de índices meteorológicos y en la detección rápida de incendios es en lo único que podemos realmente actuar rápidamente. El resto, pues si un incendio se descontrola justo al principio en condiciones meteorológicas extremas, sea la especie vegetal que sea, es muy difícil de combatir. Muchas gracias. Por último, pienso que tenemos tiempo para una pregunta más. Voy a hablar en portuñol porque solo restan aquí dos palestrantes. Entonces, yo preguntaba algo que nos fue colocado aquí en el chat, que es acerca de lo tipo de investimentos que se están haciendo agrícolas y forestales, de regadío con utilización de mucha agua, culturas intensivas, que piensan que, porque acontece, por supuesto, en Portugal, pero también en España, que piensan si esta política es correcta y si hay alguna forma de intentar contornar esto, quer especies forestales que agrícolas, porque los datos que nos han mostrado de las previsiones de las temperaturas y todas estas catástrofes que tienen, es supuesto que serán cada vez más extremas. ¿Qué piensan de eso? Os dejo quien quiser responder. Moreno Rodríguez, sí. Bueno, ahí, digamos, no podemos mirar al futuro ignorando el cambio climático. O sea, esto es algo que hay que dejar de hacerlo ya, ¿eh? Porque el clima no va a ser el que los que somos mayores conocimos. O sea, yo de joven andaba por encima del hielo en los arroyos en el invierno. Ahora no tenemos heladas. No hay heladas donde yo vivía. Eso ha desaparecido. Así es que ese clima no lo vamos a volver a encontrar. Y vamos a encontrar un clima mucho más extremo. Por tanto, cualquier medida que adoptemos tiene que ser una medida en la que se tenga en cuenta necesariamente ese nuevo clima al que vamos. Entonces, en lo que atañe a los incendios forestales, sabiendo que el peligro meteorológico va a subir mucho, si vamos a reforestar tendremos que pensar qué es lo que queremos obtener. Porque si reforestas mucho y tu densidad forestal es muy grande, inevitablemente se va a quemar. Así es que lo mismo hay que disminuir la masa forestal que vayamos a tener, aunque aumentar, digamos, darle al sistema una mayor capacidad de que el fuego propague libremente, porque si no, lo que va a ocurrir es lo que ya estamos viendo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, yo creo que ignorar el pasado es lo peor que podemos hacer. Y lo mismo pasa con el uso del agua, ¿no? Pensar que vamos a poder estirar el agua infinitamente no es posible. Va a llover menos, lo ha dicho el otro palestrante, que es una palabra muy bonita que usáis los portugueses, que nosotros no tenemos. Lo ha dicho, va a llover menos y va a haber, la temperatura está aumentando. Por tanto, aumenta la evapotranspiración, por lo tanto hay menos agua disponible, ¿no? Entonces, cualquier planificación a futuro que se haga basado en el uso del agua tiene que tener en cuenta estas situaciones. Si no lo hacemos, bueno, alguien hoy tomará la decisión y 15 o 20 años más tarde alguien sufrirá las consecuencias, ¿no? Sí. María Fernanda, ¿quieres hacer una
última comunicación sobre el tema. Tenemos más 5 minutitos. Hombre, aquí las reforestaciones se hacen haciendo un estudio previo climatológico, y sí que es cierto que la precipitación media de los últimos años ha descendido y se está planteando que las coníferas, el pino alepensis, del que ya se ha hablado anteriormente, que es el más habitual sobre todo en nuestra zona, que llueve muy poco, se encuentra ya en el límite de su subsistencia, con lo cual se está practicando reforestar con especies de matorral. Vuestra zona es una zona muchísimo más húmeda, muchísimo más templada, pero me imagino que sufrirá una evolución parecida. Y bueno, si antes plantabais eucalipto, que tiene una demanda de agua importante y una humedad relativa necesidad de humedad relativa muy alta, pues iréis evolucionando a otras especies. En cuanto al tema de los cultivos, lo que ha dicho José Manuel, es cierto, el agua es finita y bueno, pues los regadíos se van a ver muy recortados. Aquí, desde luego, lo sufrimos mucho porque no tenemos suficiente agua y traemos agua de un trasvase que está a 300 kilómetros de la región de Murcia. Y ahí tenemos graves problemas porque no puede llegar agua del trasvase. Entonces yo creo que esta evolución nos va a ir marcando a todos el camino. La cuestión es ser suficientemente inteligentes para adelantarnos nosotros mismos y tomar esa decisión y no llegar a situaciones peores. Pero evidentemente el cambio de vegetación, la disminución de la densidad y la disminución de regadíos va a ser algo a lo que nos vamos a tener que ver obligados. Si me permites, María Fernanda, creo que el ejemplo que nos has presentado es extraordinario. De cómo si abordamos las cosas con anterioridad, ponemos los elementos para que el desastre no ocurra, el desastre no ocurre. Si no se hubiese anticipado, probablemente la inundación se hubiese ocurrido. Las inundaciones ocurrieron igual. Claro, pero no ha habido desastre. Claro. No ha habido desastre. Y esta es la situación. Aquí lo que pasa es que en lo que al cambio climático se refiere, son muchas cosas las que intervienen, pero en el fondo es lo mismo. Es decir, o haces unas políticas, gestionas tu territorio, gestionas tus recursos de manera que evites esas situaciones que se van a presentar, aunque puede que quien lo planifique no lo vea. Pero eso no quiere decir que no se vayan a presentar. Por tanto, hay que anticiparse, no queda más remedio. El usar como pértiga el clima pasado, sabemos que eso no puede utilizarse. Y planificar con un clima que no sabes exactamente cómo es muy complejo, porque no sabemos cómo va a ser el clima. Tienes distintos escenarios. En fin, no sabemos si los acuerdos, si se van a honrar los acuerdos o no se van a honrar, porque eso marca un poco la trayectoria de los próximos 20 o 30 años, ¿no? Aunque en realidad, hagamos ahora lo que hagamos, el clima de los próximos aproximadamente 30 años prácticamente ya está definido. Con lo cual, ese es un periodo muy importante de planificación, porque la mayor planificación se va a hacer. Así es que, digamos, en base a los modelos que tenemos ya mismo, con un clima que prácticamente ya está garantizado para los próximos, 20 o 30 años, ya se puede operar, ¿no? Y eso es una base firme para al menos la planificación de aquí a 20 a 30 años, ¿no? Lo que pasa es que esa planificación, hablando de bosques, no hablo de cultivos, pero hablando de bosques a lo mejor es un tiempo no demasiado largo. Ese es un problema. Muito obrigado pelas excelentes apresentações e claro que nós termino como comecei, é um tempo muito curto para ter debates muito profundos e como tal fica pelo menos aqui a rede de contactos. Os dois ponentes têm aqui os seus contactos nas apresentações, pelo que quem tiver interesse de aprofundar mais estes temas pode entrar em contacto com eles, que certamente serão respondidos.
Eu terminava então, mais uma vez, agradecendo aos oradores e faria então, passava a palavra ao Dr. Nuno Martinho. Eu não estou a ver o André Mota. Não sei se vai ser o André a finalizar a sessão. Ok, André, já vi que vais ser tu a finalizar. Então, resta-me novamente agradecer a todos, os palestrantes, os convidados que estiveram a assistir, e o André faria então o encerramento desta sessão sobre as alterações climáticas. Muito obrigado. Passo-te a palavra, André. Muito obrigado a todos. Boa tarde a todos. Cabe-me então a mim fazer o encerramento deste evento. E em nome da CIM Isabel Lafões e dos restantes parceiros do projeto Life Landscape Fire, agradeço desde já a todos os palestrantes e moderadores pela aceitação do convite para participação neste segundo Seminário Internacional Life Landscape Fire, portanto, para a partilha do seu trabalho, do seu conhecimento e da sua experiência nas diversas áreas, tanto ao longo destes últimos 3 dias de seminário, não podendo também deixar de enaltecer a qualidade das suas partilhas e a qualidade das suas apresentações, que vieram enriquecerem muito o nosso evento. Agradeço também aos participantes pela sua presença, a qual se fez notar tanto de forma constante ao longo dos 3 dias do evento. Agradeço também à equipa de projeto da CIM, tanto e a todos os parceiros do projeto, designadamente a Universidade da Extremadura, o Instituto Politécnico de Viseu, a Junta da Extremadura e a Mancomunidade da Serra de São Pedro, portanto, pelos seus contributos e por todo o trabalho desenvolvido para que fosse possível a realização deste seminário. Uma nota final para reforçar aqui o compromisso desta comunidade intermunicipal, portanto, o compromisso de toda uma região que tem sido bastante afetada ao longo dos últimos anos por diversos eventos extremos no domínio da proteção civil, no domínio do ambiente e da floresta, no incremento da resiliência de todo um território. Portanto, para isso, têm sido utilizadas diversas ferramentas ao longo destes últimos anos, sendo que dentro destas se destacam a Plataforma de Emergência e Proteção Civil Intermunicipal, portanto, o sistema de videovigilância florestal, o qual está a ser realizado neste momento em conjunto com a CIM da região de Coimbra, e obviamente o projeto Life Landscape Fire. Este projeto, financiado pelo Programa LIFE da Comissão Europeia, portanto, tem como objetivo o desenvolvimento de medidas de grande escala de prevenção contra os incêndios florestais, a conservação da biodiversidade, o aumento da resiliência florestal e a identificação de um conjunto de ações e medidas de adaptação local que irão permitir identificar e propor ações de redução da vulnerabilidade territorial atual e futura da nossa região. Posto isto, e não me alongando mais, agradeço uma vez mais a todos os participantes, palestrantes e moderadores pela sua presença neste evento, com a promessa e a ambição de, no final deste ano, estarmos aqui presentes uma vez mais perante vós para a apresentação dos resultados da implementação deste projeto, não só nesta região, como também na região da Extremadura. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Obrigado.